Desculpem, houve uma pequena falha minha aqui com relação ao microfone. Jesus nos fala da importância de buscarmos a verdade para que a verdade possa nos libertar. E é interessante que, observando a história, o trajeto da humanidade, nós percebemos que esta busca se dá desde os primórdios, quando o homem conquista a sua inteligência, a sua consciência, inicia este programa evolucional dentro do qual a divindade nos coloca a todos. Na observação da nossa necessidade de conhecermos a verdade, a divindade, o Pai, nos possibilita o conhecimento, permitindo que, enviados seus espíritos de níveis significativamente superiores ao da maioria, pudessem, ao longo dos séculos, dos milênios, estar conosco, nos trazendo as informações necessárias ao nosso desenvolvimento e ao nosso conhecimento da verdade. No Velho Testamento encontramos a figura de Moisés. E Moisés é aquele profeta, é aquela criatura que tem uma significativa importância para todos nós, para a humanidade de um modo geral. Não apenas por ter nos trazido o Decálogo, os 10 Mandamentos, mas porque é uma criatura que, nascida no Egito, criada no Egito, ele bebe nas fontes da escola hermética. Hermes, o Trismegistus, o 3 vezes grande, é aquele sábio que viveu no Egito há aproximadamente 5.000 anos, deixando ali um repositório de conhecimentos profundos, que até hoje sobre ele a humanidade se debruça para beber dos seus conhecimentos. E Moisés tomou deste conhecimento, bebeu destas fontes, era um médium por excelência, dotado destes conhecimentos esotéricos e sabedor das verdades que a maioria não sabia. Ele grafa nos 5 livros que ele nos lega no Velho Testamento, ele grafa lá na Gênese uma história interessante e que a maioria de nós naturalmente conhece. A história das nossas origens na história de Adão e Eva. É interessante que a maioria de nós parece não entender muito bem a história de Adão e Eva e achá-la até mesmo infantil e achá-la até mesmo sem muito cabimento, sem muita lógica. Mas esta é uma forma alegórica através da qual Moisés concebeu a transferência de certos conhecimentos para aqueles que tivessem a sensibilidade de penetrá-los. E nos fala na Gênese que vivia Adão no paraíso e vivia sozinho. E que num determinado momento a divindade entendeu que Adão precisava de uma contraparte, de uma mulher que fizesse-lhe companhia e que pudessem espantar a solidão um do outro. Mas nesse paraíso existia lá uma determinada árvore, que era a árvore do conhecimento, e que daquela árvore eles não poderiam comer, porque se comessem seriam expulsos do paraíso. E é interessante que narra também esta alegórica história de Moisés, que num determinado momento Eva, tentada pela serpente e convencida por ela,
vai e come do fruto proibido. E perante o descumprimento daquela ordem divina, ambos são expulsos do paraíso. Uma história que parece para a maioria sem muita lógica, mas o que podemos observar é que Adão, na verdade, representa toda uma raça. Não é um único elemento, não é uma única criatura, é uma raça, a raça adâmica. Mas está caracterizada como um indivíduo porque traziam estes indivíduos que compunham esta raça, e isto é uma analogia que tem uma certa lógica, traziam esta características de terem em si mesmos ambos os sexos. E a divindade então entendeu que chegara o momento em que, através da evolução daquela raça adâmica, era necessário separar os sexos. E a separação dos sexos denominou-se então pela criação de Eva, que naturalmente era um momento evolucional em que a contraparte do homem passava a existir. Ou seja, passavam a existir na individualidade o sexo masculino e o sexo feminino, para que pudessem, através da procriação, povoar todo o orbe terrestre. E estavam amadurecidos espiritualmente para isto. Na sequência dos momentos evolucionais, simbolicamente, Eva come do fruto proibido, mas este é um momento em que se instala no indivíduo humano a inteligência e a consciência, e por consequência o livre-arbítrio. Não existia punidade aos atos deste povo até então, porque era um povo que não tinha consciência. E por não ter consciência, não sabiam o que era certo, o que era errado. Viviam, por consequência, num paraíso, porque não tinham consequências dos seus atos e não tinham punidade pelos atos, como já disse. A partir do momento que Eva come da fruta e induz Adão também a comer, são expulsos do paraíso. Recebem a inteligência, a consciência e o livre-arbítrio. Este é um momento evolucional profundamente importante da raça humana. Nós então começamos a compreender a vida por nós mesmos, pelos esforços intelectuais que nos caracterizam. Começamos a observar a vida em torno de nós e vamos tomando do conhecimento. Este conhecimento que Jesus afirma ser necessário a todos nós. Conhecermos a verdade para que a verdade possa nos libertar. Mas, na incipiência das nossas possibilidades, na inteligência ainda um tanto primária, nós vamos nos debatendo entre as nossas necessidades e vamos amealhando conhecimentos aqui e acolá. E vamos caminhando por milhares de anos até chegarmos aos dias de hoje, quando o nosso intelecto manifesta-se de forma profunda, de forma significativa. O homem descobre as necessidades de identificar as ciências ou de criar as ciências, cria as ciências exatas, cria as ciências biológicas, cria, enfim, possibilidades através do seu intelecto de melhorar a vida, não só nos aspectos das nossas necessidades físicas, do nosso conforto, mas atende também os aspectos da nossa saúde. Descobre recentemente, pelo projeto Genoma, toda a nossa constituição física através da estrutura do DNA. Deslumbra-se com isto e acredita que o homem é realmente uma criatura de profunda complexidade. Descobre também que apenas 2% do nosso DNA é diferente do DNA dos símios e se espanta diante disto, mas não se detém e não se dá
a consciência de que o que ele examina não é o ser na sua manifestação cósmica, mas é o veículo através do qual nós estamos nos manifestando. O homem começa a conhecer a verdade por tudo aquilo que é possível a ele constatar e examinar, mas ainda não encontra-se sensibilizado o suficiente para se aperceber que a vida transcende a matéria. Penso eu que estamos próximos à oportunidade em que o homem, saturando todas as possibilidades das suas investigações materiais, das suas investigações físicas, ele haverá de concluir que existe uma alma, um espírito que anima esta matéria. O homem haverá de descerrar as cortinas que ainda impedem a sua visualização plena da grandeza da vida. Porque a vida é estuante, é imensa, é grande. Nós não podemos pensar, imaginar e aceitar a vida na finitude de uns poucos anos, como somos naturalmente induzidos a pensar desde muito cedo, em consequência das tradições teológicas que o mundo conhece pelo cristianismo que dominou o mundo ao longo dos anos. Entendemos e concebemos a vida, via de regra, dentro do limite de uma existência física. E a vida não é isto. A vida é muito mais do que isto. E nós, espíritas, que temos o privilégio de conhecer a doutrina do Consolador prometido por Jesus, precisamos despertar para esta grandeza da vida. Porque se permanecermos limitados a estes poucos anos das nossas vidas físicas, a estas oportunidades poucas que temos destes poucos anos, não estaremos observando a vida na sua grandeza e estaremos sofrendo por não sabermos olhar a vida na sua natural manifestação. O que percebemos é que o homem desenvolve o intelecto, mas ainda necessita promover com tamanha grandeza comparável ao intelecto a questão da sua moralidade, a questão da sua sensibilidade para com as coisas morais. O homem ainda não desenvolveu a sua moralidade no mesmo patamar em que desenvolveu a sua intelectualidade. E quando observamos este aspecto, nos lembramos de Jesus. Porque Jesus é o Mestre, é o Senhor da vida, é o mensageiro divino, é o Verbo do Pai, a nos visitar para que pudéssemos, pela sua tarefa, pela sua mensagem, nos sensibilizarmos com as questões de ordem moral, com as questões de ordem amorosa, para que pudéssemos nos tornar definitivamente criaturas felizes. Porque a felicidade não poderá nos visitar enquanto não cristianizarmos de forma precisa e definitiva os nossos espíritos. Jesus vem ao mundo há 2000 anos e é interessante observarmos o aspecto através do qual o Mestre nos visita. A caminho de Betabara, na passagem da balsa, encontra-se João o Batista, sentado sobre uma pedra, descansando, quando observa ao longe uma figura que se aproxima. É Jesus, que chega-se até ele, e ali recebe de João o Batista o batismo que estivera previsto nas Escrituras. A partir daquele momento, Jesus recolhe-se ao deserto, como nos fala o Evangelho, e durante 40 dias e 40 noites, ali ele permanece em jejum. Findado este período, o Mestre, diz o Evangelho, defronta-se com o demônio, que oferece a ele todas as riquezas do mundo,
toda a felicidade que o mundo pode proporcionar, toda a possibilidade de reinar sobre o mundo, ao que o Mestre declina, não aceita. Entendemos nós, pelos estudos que fizemos, pelas reflexões, por muitos autores que consultamos, que este é um momento interessante em que não se dá à presença de Jesus o demônio em pessoa. Este é o momento em que Jesus, o Jesus humano, defronta-se com o Jesus, o Cristo cósmico, que habita o Cristo humano, o Jesus humano. Este é o momento em que o Jesus humano examina a possibilidade de conquistar o mundo, de ter o mundo aos seus pés, de reinar sobre o mundo, mas na sua contrapartida crística existe a prevalecência. E ele então declina desta oportunidade ensejada pelo Jesus humano para abraçar a tarefa do Jesus cósmico, do Jesus Espírito plenificado em Deus. E durante 3 anos, ele sintetiza todas as verdades necessárias ao desenvolvimento espiritual da humanidade. Lega-nos um tesouro de grandeza e riqueza que ainda hoje a grande maioria não consegue aperceber-lhe o valor, não consegue aperceber-lhe o significado. Examina-o, olha-o, mas não se apercebe da sua grandeza. Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, faz uma interessante observação a respeito das verdades divinas. Diz ele algo assim, que as verdades divinas são como gotas de chuva que pairam sobre os ramos, mas sob a incidência dos raios solares brilham com beleza diamantina, mas ao caírem ao solo misturam-se com as suas impurezas e perdem-se entre elas. É aí uma afirmativa poética de Leon Denis sobre as verdades divinas que nos visitam. E Jesus nos traz estas verdades para que possamos beber destas fontes, enriquecendo os nossos espíritos e sabendo como nos conduzir para que possamos revelar em nós a essência divina, a essência crística que alimenta cada um de nós. Afirma Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando olhamos isto, ficamos imaginando 1000 coisas, sem nos apercebermos que quem afirma estas verdades é o Cristo cósmico. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, precisamos realizar em nós o Cristo cósmico que também habita cada um de nós. Porque afirma Jesus: eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Eu estou em vós, e vós estáis em mim. Então o Cristo, o princípio crístico, também habita a cada um de nós. E para que nós possamos ir ao Pai, através do caminho das inúmeras encarnações, através das verdades que o Cristo nos lega, através da vida que significa toda esta transcendência, nós precisamos fazer brilhar a luz de que Jesus nos fala na nossa cristificação, que vem ocorrendo naturalmente, de forma gradativa. Mas haverá um momento em que, para estarmos junto ao Pai de forma definitiva, de forma precisa, nós deveremos ter realizado plenamente o Cristo em nós. E aqueles que não observam a importância deste caminhar, deste conhecer e deste revelar-se
para a vida, não poderá conhecer o Pai. É necessário haver plenitude crística em nós, para que nós possamos conhecer o Pai. Jesus afirma: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E muitos são aqueles que, nas suas conveniências naturais, entendem que viver a vida em abundância é ter 3 carros, é ter uma mansão, é ter uma fazenda, é ter muito dinheiro no banco, é ter, enfim, riquezas materiais. Mas se nós observarmos lá atrás, no princípio da vida messiânica de Jesus, quando ele declina das coisas do mundo, quando ele faz prevalecer os princípios espirituais que o animam, ele nos revela que a sua mensagem nada tem de relação ou comprometimento com as coisas materiais. Fala-nos Huberto Roden, filósofo brasileiro que infelizmente a maioria não conhece, fala-nos da questão da riqueza de forma muito precisa e muito inteligente. Ele nos diz assim, que todos nós podemos ter, que todos nós podemos ambicionar ter, mas nós não podemos nos escravizar ao que tenhamos ou ao que pretendamos ter. Precisamos ser senhores do que temos, porque se formos escravos do que temos ou do que pretendamos ter, sofreremos por aquilo que de repente temos e deixamos de ter. E aquele que é senhor do que tem, não se lamenta por de repente deixar de ter. E o que nos faz sofrer é justamente este nosso apego, este nosso envolvimento, essa nossa sedução pelas coisas do mundo. O mundo nos seduz, o mundo nos cativa, o mundo nos envolve, e nós estamos aqui plenos das coisas do mundo, pela vaidade, pelo orgulho, pela ambição, pela pretensão de realizações das coisas que entendemos que poderão fazer as nossas felicidades. E eu pergunto aos senhores e às senhoras, vocês conhecem alguém que muito tem e não sofre? Todos sofrem, porque o ter não revela a felicidade. A felicidade está em ser. E tanto é verdade que o patrono desta casa despojou-se de todas as suas riquezas materiais, decorrentes do seu pai, para abraçar a pobreza e viver uma vida feliz, por estar servindo ao próximo. Precisamos conhecer Jesus, precisamos conhecer o seu Evangelho. Jesus nos afirma: eu vim para dar testemunho da verdade, e aquele que é da verdade ouve a minha voz. Meus irmãos, verdade tem tudo a ver com justiça, e justiça tem tudo a ver com verdade, porque uma coisa está implícita na outra. E eu pergunto a vocês, como eu pergunto a mim mesmo, nós somos da verdade? Infelizmente, afirmo com certeza, ainda não somos. E se Jesus veio para aqueles que são da verdade, e aqueles que são da verdade ouvem a voz de Jesus, precisamos nos esforçar cotidianamente, de forma reiterada, de forma incansável, para que possamos nos revelar amantes da justiça e da verdade. Doa o quanto doer, seja difícil quanto for, mas se queremos nos cristificarmos, precisamos fazer este supremo esforço de nos comprometermos com as coisas do Espírito, em primeiro plano, e em segundo plano, contemplando as coisas da vida humana. Esta tem sido a nossa trajetória, tem sido a nossa dificuldade. Mas não fiquemos tristes nem desanimados,
Porque este é um caminho. E se a vida é grande, se a vida é estuante, e se nós espíritas compreendemos que a vida não está limitada à finitude de uma pequena existência, mas à multiplicidade de muitas existências, nas quais vamos amealhando a riqueza necessária para fazer a riqueza plena da nossa realização espiritual, nós precisamos estar contentes, satisfeitos, alegres, porque Deus, nosso Pai, não é um Deus limitado ao orbe terrestre, é um Deus cósmico. Deste universo de 100 milhões de galáxias, imaginem vocês a grandeza da divindade e em todos os cantos do universo manifesta-se a grandeza da vida, porque Deus é vida e estamos plenamente imersos nesta manifestação da divindade. E Jesus é o Senhor, é a voz que clama a todos nós por determinação da divindade, para que possamos nos libertar, para que possamos saber verdadeiramente das verdades que nos convém saber com a maior celeridade possível. Jesus nos convida, sede logo perfeitos, como perfeito é o Pai. Nos convida a acelerarmos esta nossa caminhada. E o Mestre, num outro momento, nos diz assim: vinde a mim, todos vós, que vos encontrais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meus irmãos, que coisa linda! Nos sentimos leves e satisfeitos quando ouvimos ou quando lemos estas palavras de Jesus. Mas será que compreendemos o seu sentido? Outro dia recebi um e-mail e estava lá, viu, Aguinaldo? Visitei fulano Beltrano e agora estou te visitando. Aí eu, curioso, fui ver o que era o e-mail. Era uma estampa de Jesus, né? E aquilo ali dizendo, estou te visitando também e tal. Eu olhei aquilo e pensei comigo, falei, puxa vida, como as pessoas ainda estão distantes de conhecer Jesus. Acham que simplesmente a estampa, a fotografia, a pintura do Mestre, presente diante de nós, já nos transforma, nos modifica, já realiza a nossa modificação. Infantilidade espiritual das criaturas que ainda veem o Cristo desta forma, porque quando Ele nos convida a irmos a Ele, quando estivermos cansados e sobrecarregados, Ele nos diz que devemos procurá-lo, quando estivermos cansados das lides humanas, quando as coisas humanas já não nos seduzirem mais, já não granjearem mais a nossa atenção, quando os problemas do mundo já estiverem sem significação para nós outros, aí então devemos procurar o Cristo, porque existirá em nós a vacuidade necessária para que Ele possa tomar-nos, envolver-nos e dar sentido à nossa vida. Porque enquanto estivermos embevecidos pelas coisas do mundo, não estamos preparados para a nossa cristificação. Mas não fiquemos tristes, porque a vida é grande e as oportunidades são inúmeras. A cada um segundo as suas obras, afirma Jesus, e a cada existência vamos colhendo os frutos das nossas obras, das nossas boas e das nossas más obras. Mas se conhecemos e temos a bússola que nos norteia através da consciência, a possibilidade de sabermos o que convém, o que não convém, se temos diante de nós o Evangelho de Jesus, nos ensinando a importância de amarmos, de perdoarmos, de compreendermos o nosso semelhante, de entendermos que somos seres dotados de essência divina, é chegado o momento de despertarmos para a importância que todos nós temos,
espiritualmente. E entendermos a importância do outro, a importância do semelhante, porque todas as ambições que eu trago, todas as pretensões que eu trago, todos trazem. Eu quero me dar bem, todo mundo quer se dar bem, mas é preciso que haja entendimento, respeito, aceitação, porque o Mestre também nos afirma que se, ao penetrarmos a vida, percebermos que a nossa mão será motivo de erro e perdição, que nos livremos da nossa mão. E nós, quando lemos isto, nem sempre entendemos. Mas quando nos lembramos do Consolador, que nos fala das muitas existências, das muitas encarnações, das condições evolucionais às quais estamos subjugados, nós começamos a perceber que o corpo que trazemos, o veículo de manifestação e de evolução que trazemos, tem características próprias e peculiares, porque nos é conveniente nos livrarmos daquilo que pode caracterizar a nossa perdição. Alguns trazem alguns defeitos físicos e não se conformam, ficam insatisfeitos com aquilo, mas está ali a bondade divina, impossibilitando que cometamos erros que possam ser decorrentes da perfeição física. Aqueles que trazem os olhos cegos, com certeza, se enxergassem, se perderiam com facilidade. Aqueles que trazem, enfim, doenças de naturezas diversas, trazem ali o impedimento da sua queda, do seu erro, da sua falta. E faltas estas que muitas vezes em encarnações passadas foram motivos das nossas perdições. Então que sejamos capazes de entender a vontade do Pai, da mesma forma que rezamos no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas quando a vontade do Pai se manifesta, nos rebelamos e nos sentimos injustiçados. É importante que busquemos cada vez mais e sempre, e de forma insistente e permanente, o conhecimento da verdade, sobre todos os aspectos que ela possa manifestar-se diante de nós. Mas que saibamos que o conhecimento da verdade e a verdadeira revolução espiritual que precisamos promover, ela não ocorre apenas no momento em que nos recolhemos na casa da nossa opção religiosa. Ela ocorre no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, desde o momento em que sentamos na cama, fazemos a nossa prece para iniciarmos o nosso dia, no transcorrer do nosso dia, minuto a minuto, hora a hora, no contato que temos com as pessoas e que este contato inicia-se dentro do lar, com os nossos familiares. Observação importante, porque se começamos no lar, junto aos familiares, é importante que observemos isto como sendo algo de destaque em nossas vidas. Que tenhamos a disposição de olhar para nossa esposa e dizer: bom dia, meu bem. Para os nossos filhos: bom dia, meu filho. Tenha um ótimo dia. E dizer isto de coração. E não levantarmos da cama como se fôssemos perdão da palavra, os burros chucros, de cara feia, mal-humorado por ter levantado e iniciarmos os nossos dias maltratando as pessoas. Não. Vamos começar o nosso dia olhando a criatura que está ao nosso lado e entendendo que ali está a manifestação da divindade na sua expressão mais suprema que possamos conhecer. Porque na Terra, meus irmãos, não existe nada que supere o espírito humano. Nada. O espírito humano é a coisa mais preciosa que habita o orbe terrestre, que habita o universo. E nós precisamos compreender isto. Então, quando iniciamos o nosso dia e vamos nesse transcorrer do dia, que nós possamos nos lembrar disto
e que tratemos as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Porque Jesus nos afirma: tudo o que pretenderdes que os homens vos façam, façais vós antes a eles. Ou seja, tudo aquilo que eu pretendo ver realizado no meu semelhante, para que possa me tratar bem, eu preciso realizar primeiramente em mim. Porque senão eu não posso exigir reciprocidade. Então, meus irmãos, que nós tenhamos a busca permanente do entendimento do Evangelho de Jesus, esse Evangelho libertador, esta luz que clareia as nossas vidas, a nossa estrada, e que se soma ao Consolador prometido, na promessa de Jesus: eu vos darei um Consolador, que estará convosco por toda a eternidade, e vos lembrará de tudo que vos tenho dito, e vos revelará muito mais. E o que tem feito a doutrina espírita, se não lembrar todas as afirmativas de Jesus, e nos ensinarmos muito mais, e nos auxiliarmos a entender a grandeza do Cristo, diante de toda a sua afirmativa, de toda a sua verdade, de toda a sua bondade para conosco. Muitos são aqueles que, quando observam Jesus e a sua manifestação, entendem que o maior sacrifício de Jesus foi o sacrifício do Gólgota. E não foi, porque este, na verdade, foi o momento em que manifestou-se a nossa estupidez com relação ao Mestre. Precisamos saber de Jesus, não neste aspecto das nossas infelizes atitudes para com Ele. Precisamos saber não o que os homens fizeram com Jesus, mas o que Jesus fez pelos homens. O grande sacrifício de Jesus, meus irmãos, no meu entendimento, com respeito ao entendimento de todos vocês, foi o sacrifício de manifestar-se neste mundo o Espírito que administrou a criação do orbe terrestre. Imaginem a grandeza do Mestre Jesus. Administrou toda a manifestação criativa do orbe terrestre. Preparou-se durante 500 anos, reduzindo a sua massa de manifestação espiritual, para poder tomar um vaso físico e estar conosco por 33 anos, sendo o seu messianato apenas 3, mas nos legando esta riqueza do Evangelho. Meus irmãos, Jesus é muito mais do que nos esforcemos para conceber, para entender. E Deus, nosso Pai, da mesma forma. Portanto, meus irmãos, a nossa mensagem nesta noite não é uma mensagem, como já disse, para vos entristecer, mas para que possamos nos sentir privilegiados pela grandeza da vida, pela bondade de Jesus, pelo empenho dos obreiros de Deus, a nosso benefício durante séculos, durante milênios, que ainda este esforço vigora e permanece junto a nós. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós observamos lá uma afirmativa, um comentário que diz que os Espíritos são as virtudes dos céus, e de fato são. É a mão de Deus junto a nós, amenizando as nossas dificuldades, amenizando os nossos tropeços e nos auxiliando a caminharmos cada vez mais e de forma cada vez mais célere em direção à realização do Cristo